Então, boa tarde a todos. Hoje, nessa discussão de Planeco, a gente vai fazer duas coisas. Vamos fechar os modelos lineares múltiplos, que terminou, que vocês entregaram o último exercício, né? O 3. E a gente também vai discutir a primeira parte do GLM, que é o GLM de contagem, né? Distribuição de erros pós-som. Então, vamos por ordem, acho que é melhor a gente fazer o primeiro fechamento do múltiplo, né, que já terminou. A gente faz esse fechamento meio atrasado, né, isso é sempre uma reclamação dos alunos, nossa, mas por que não faz o fechamento antes, porque fica meio confuso. A gente faz isso para dar tempo de corrigir o formulário que vocês entregaram na segunda-feira, né, por isso. Na segunda, isso. E aí, mesmo fazendo isso, a gente notou que um pouco menos de 70% das pessoas entregaram. Então, a gente está bem preocupado com essa questão das entregas atrasadas. Então, só 13 alunos entregaram o último formulário de múltiplos 3. Então, claro que a gente também está fazendo uma avaliação parcial, porque a gente está fazendo uma avaliação daqueles que entregaram, né? Daqueles que não entregaram, a gente não está sabendo o que está acontecendo, e provavelmente os que não entregam são os que a gente tem que se preocupar mais. E essa questão das entregas atrasadas, ela está atrapalhando bastante a dinâmica, assim, das questões, porque vocês podem imaginar que corrigir agora um formulário que foi entregue há uma semana atrás exige retomar o que era mesmo o formulário, quais eram as respostas esperadas, então, assim, é um negócio que acaba despendendo muita energia, muito tempo dos monitores. Então, a gente decidiu que a gente não vai mais aceitar a entrega atrasada, tipo, mesmo porque o curso está acabando. Gente, já não está dando mais, assim, sabe? Quem não está em dia não vai conseguir mais, assim. Então, a gente vai aceitar as entregas agora dos múltiplos 3. Claro, quem mandar, por exemplo, um atestado, teve uma aluna que mandou um atestado médico, claro que essas são situações legais, né, no sentido jurídico da palavra, e que, claro, nessas situações nós vamos aceitar, tá? Mas aquela coisa, não, me atrasei, não confundi, vou entregar uma semana depois, a gente não vai aceitar mais. Acho que a Vitória levantou a mão. Pode Não, falar. rapidinho, agora que você falou, até deu um gelo, porque eu tô clicando naquela caixinha pra mandar de novo pra mim, se é pra mandar as minhas respostas, mas eu não tô recebendo as minhas respostas. E aí eu tava tipo, achando que tava tudo bem. Eu tava tipo, não recebi, sei lá, aconteceu, mas vida que segue. Mas agora que você falou que só 13 pessoas entregaram, agora eu tô tipo... 13, não 3, Ah, hein? tá, não, 13. de qualquer forma, mas... Acho que a Laís estava olhando lá, a Luísa. E aí, gente? Você entregou, Vitória, tá tudo certo. Nossa, pior que eu parei de receber também esse negócio. Acho que eu só recebi do primeiro formulário e depois todos que eu entregava eu não recebia mais a confirmação. Mas aí eu larguei de mão. Eu falei, acho que eles estão recebendo. Não, acho que o Felipe também entregou. Gente, será que não vale a pena fazer uma tabelinha no Excel até para as pessoas poderem consultar se elas entregaram e não deu nenhum erro? Pô, mas será que assim? deu algum problema? Por que não está mais funcionando a nossa... Eu não marco porque o meu e-mail já é meio bagunçado. Aí se tiver mais coisa eu ia perder, assim. Porque eu não sei se vocês perceberam, vocês tinham que marcar, né, para receber, tem esse detalhe. Porque a gente colocou assim até porque é isso, tem gente que não quer receber. Então... porque assim, eu confio no Google porque no final ele mostra, tipo, a resposta foi enviada. Mas como é uma reclamação de mais de uma semana que vocês estão tendo, que tem mais de um formulário que a galera não está recebendo, eu fico às vezes com... mas assim... mas assim... o pessoal geralmente avisa quando está atrasado, mas assim, vou também dizer que geralmente quem atrasa são as mesmas pessoas, tá? Então... ou seja, geralmente quem entrega, continua entregando. Então, acho que todos vocês que se pronunciaram preocupados são pessoas que entregam. Luísa. Camila, a Joyce sugeriu dar uma olhada no spam, quem não tá recebendo. Porque Legal. ela e a Marianela estavam chegando só no spam delas. Legal. Ótimo. Ótima dica. Tá. Então façam isso, pessoal, porque a gente está ativando lá a configuração, tá? Bom, mas é isso. Essa questão das entregas atrasadas... lá, a Vitória também achou.
essa questão dos atrasos também é porque, assim, o curso está quase acabando, pessoal. A gente está em GLM já contagem. Aí depois vem binomial e depois vem LMM, aí acabou. Então, assim, não faz nem mais sentido a gente ficar aceitando agora coisas muito atrasadas, sabe? E aí já vem o trabalho, a disciplina está na reta final, então... E assim, eu acho que o foco agora de vocês, ele tem que ser nesses últimos, tá? No GLM, não entreguem atrás, não atrasem a entrega do GLM desse primeiro na sexta-feira, não entreguem, não atrasem na segunda, não atrasem na quarta. Essa é a coisa importante para dizer, assim, sabe? Tipo, se vocês quiserem dar uma corrida, entregar os anteriores por vocês, assim, porque vocês querem entregar e tal, beleza. Vocês querem fazer, eu acho super importante, eu já disse isso antes, né? Mas, assim, foquem agora nesses, tá? Porque é bastante coisa, são coisas importantes, coisas muito diferentes. Então, vamos lá. Beleza. Então, pessoal, vamos entrar aqui nos principais pontos que os monitores notaram, que foram dificuldades dos modelos múltiplos, especialmente do roteiro 3, né? Porque o roteiro 1 a gente discutiu e o roteiro 2 a gente também discutiu bem discutidinho. Então, por isso que basicamente o que a gente vai discutir agora é o roteiro 3, tá bom? Mas, claro, se vocês notaram que ficou alguma dúvida muito mais geral de modelos múltiplos, vocês podem levantar, não precisa ser só questão relacionada ao roteiro 3. Então, a gente anotou uns pontos aqui e o Ale vai começar a falar. Acho que talvez a primeira questão da centralização, né, da interpretação, ou talvez aquela coisa da remoção do fator isolado. Acho que são dois pontos importantes. São esses dois que eu anotei também. Dá para ouvir bem o Ale do meu microfone aqui ou não? Dá para ouvir? Deixa eu colocar. Nossa, Ale, eu assisti uma gravação que ficava sua voz assim, é muito estranho, porque fica a minha cara e a sua voz, assim, é um negócio muito... Pronto. Então você desliga aí. Alô, alô. Estamos bem? Uhum. Tá. Vamos lá, gente. A primeira questão que eu acho que ficou alguma confusão foi com relação à centralização do modelo. Então, quando fazer, por que fazer e por que a centralização é algo muito corriqueiro, né? Na realidade, assim, a gente faz deveria fazer, na realidade, com mais frequência, tá? Então, não só a centralização, mas existem outras padronizações de dados que são bem-vindas de serem feitas para a gente poder ter escalas que são comparáveis. Então, isso é uma primeira coisa. Mas a questão da centralização, ela tem vários motivos, e quase todos eles são vantajosos. Então, não é vantajoso só centralizar por causa do VIF e porque isso evita um pouco essa correlação e colinearidade entre as variáveis, principalmente quando tem termos de interação, né? Então, a interação é como se fosse uma variável nova, né, que vem da multiplicação das outras duas que estão ali, que compõem esse termo, 2, 3, quantas forem. Não só por isso, mas por uma questão de interpretação também. Então, assim, a interpretação do modelo, no caso que a gente está fazendo aqui, do Bayes, o que significa o intercepto? De um modelo, qualquer modelo que você faça, né, que tenha lá as variáveis preditoras. Vai falar sobre uma mulher de idade 0, que teve 0 dias de gestação. Essa mulher não existe, né? Então, ela está numa coisa assim, completamente exótica. Então, assim, não existe biologicamente, não tem o que ser interpretado esse caso. Então, o que acontece? A massa de dados que a gente tem são de mulheres que têm entre 15 e 45 anos. Isso são os extremos, né? A massa mesmo está lá por volta de 30 e tudo mais. Então, assim, você ter uma referência para o seu modelo que está lá longe, né, dessa massa de dados, ela não é muito boa, porque a estimativa desse intercepto vai ser muito ruim.
ele não tem interpretação biológica, tem um monte de coisas ruins com esses tipos de intercepto que não tem interpretação. Então, e como qualquer escala que a gente tenha, ela é arbitrária, pensa só, eu posso medir a idade por anos, eu posso medir a idade por dias, eu posso, se quiser, eu posso medir por segundos, eu posso fazer qualquer coisa com essa. Isso foi uma invenção humana, né? Essa medida de tempo. O tempo existe, mas a gente tem medidas diferentes. Então, a gente, quando centraliza, o que a gente está fazendo? Bom, eu vou inventar a minha escala de tempo. Qual que é a minha escala de tempo? A minha escala de tempo é as mulheres, é a média das mulheres, de idade das mulheres. Então, a média de idade das mulheres, que eu acho que está por volta de 27 anos, é o que eu vou considerar como sendo o zero da minha escala. E aí, tudo nessa escala vai ser ou mais que zero ou menos que zero. E o zero vai ser a escala que é a média, né? Então, esse é o marco que vai dizer onde está a média. E qualquer coisa acima da média é quanto você acresceu de idade em anos para aquela média. E a mesma coisa para o lado negativo. Então, normalmente, esse tipo de aproximação do intercepto para a massa dos seus dados, ou seja, onde está lá, né, o conjunto maior de informação, ela é bem-vinda. Assim, são poucos os casos em que a gente precisa do intercepto como sendo zero, porque ele tem interpretação biológica, porque não sei o que, blá, blá, e a gente deixa lá mesmo no zero. Então, quando a gente faz essa transformação nos dados, ela é uma transformação que não está mudando a estrutura dos dados, está só deslocando essa escala, e ela é bem-vinda. Tá? Então, a gente fez isso tanto para a idade quanto para o tempo de gestação. Tudo bem? Então, quando você faz essa mudança, o que agora está representado no intercepto do modelo? O intercepto do modelo vai ser o zero, mas o zero agora para essas duas variáveis representam a média. Então, você tem lá o que é a média da mulher em idade e tempo de gestação, nesse zero. Tá bom? Então, representado lá mesmo, tá a mulher com 27 anos e que teve, sei lá, quantos dias de gestação. Deixa eu olhar aqui, a gente já olha junto isso. Tá bom? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu vou mostrar o código, mas aí quando eu for mostrar alguma coisa que importa, eu vou mostrar o código e explicar para vocês. Aqui eu estou lendo os dados. Eu estou sem STP. A primeira coisa que a gente faz aqui, eu estou fazendo aqui nessa linha, é uma transformação também. Eu estou mudando de escala, tá bom? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou multiplicando o peso do bebê por 0,028, porque eu não quero essa escala de onças, eu quero a escala em quilos. Então, eu estou fazendo uma transformação que não tem nenhuma desvantagem, tá? E não onera em nada o nosso modelo. Então, eu vou lá e transformo isso porque vai me ajudar muito a interpretar o que está lá. Nessa linha aqui, eu estou fazendo um modelo cheio. Vocês conhecem essa expressão que está aqui, que é a expressão do modelo. A gente tem o peso do bebê, a gente tem a gestação, que é o tempo de gestação, idade da mãe, se fuma ou se não fuma, e as interações, respectivamente, dessas três variáveis, 2 a 2, e depois dessas três variáveis aqui também. Tá bom? Fizemos esse modelo cheio. E antes de ver o sumário dele, né, a gente pode até olhar o sumário do modelo. E aí, como a gente falou para vocês, a gente tem esses testes marginais que estão aqui, que nos auxiliam a tomar decisões. Aqui não tem muita decisão a tomar na simplificação, porque a gente tem um termo que é a interação tripla. Então, se a gente tem uma interação tripla, esse é o termo mais complexo do nosso modelo, que dificulta também a nossa interpretação, e é possível de ser interpretado, mas
já é um pouco mais complicado, e o teste marginal está dizendo que esse valor provavelmente não é diferente de zero. Tá? Então, é esse P que está aqui, ó. Tá um P alto. Então, o que eu faço? Eu começo a simplificação por ele, não teria outro caminho para fazer a simplificação nesse caso específico aqui. E aí, eu faço um modelo sem essa interação e comparo os dois. Não foi BD1 que eu fiz? Então, aqui estão os dois modelos do peso do bebê. Um com a interação tripla e outro sem interação tripla. Tá? E aqui o F, ele é muito alto, dizendo para mim que esses modelos não são muito diferentes no poder de explicar essa variabilidade que a gente tem nos dados, que são o quê? O peso do bebê ao nascer. E com isso, a gente retém o modelo que é o modelo mais simples, ou seja, aquele que não tem interação. E assim a gente vai fazendo o que fizemos anteriormente. Uma das coisas que foi perguntada é quando que eu paro essa simplificação, né? Então, nesse caso aqui, eu fico com o modelo mais simples, que é o modelo 1. E aí eu tenho o que no modelo 1? Eu tenho todas as duplas, né? Então, são 3 interações duplas. Ale, Pois não. surgiu uma dúvida um pouquinho relacionada com isso no plantão. A Larissa está por aí? A gente estava conversando sobre isso, se ela puder falar. Tô aqui. Você quer aproveitar agora? Pode ser, acho que é uma boa. Eu tinha perguntado, era um outro caso, assim, que tinha acontecido comigo. Então, tipo, se eu tenho uma interação tripla, e essa interação tripla é significativa, eu paro a minha simplificação aí, ou eu procuro, sei lá, remover interações duplas que não são significativas, por exemplo? Eu pararia por aí. Acho que é o modelo que tem todas as interações e a tripla junto com isso, então eu mantenho todas as interações de outras ordens, né, que estão acompanhadas por aquela tripla. Então, se você só tem 3 variáveis e todas as duplas, eu manteria e pararia por aí. É o modelo que eu interpretaria, tá bom? Então, uma boa prática nessas simplificações primeiro, só incluir as interações que você tem hipóteses associadas ao que estaria acontecendo com relação a essas interações. Então, esse exercício não é um exercício trivial, a gente faz esse exercício lá quando a gente pensa no nosso trabalho, que a gente está pensando quais são as nossas variáveis, qual vai ser a variável resposta, quais vão ser as variáveis preditoras, e nesse momento deve-se fazer o exercício de pensar nas interações e pensar o que é a minha predição. Então, vocês fizeram isso, né? Uma predição do que você tem no cenário que vocês descreveram no projeto de vocês, por exemplo. Tá? Então, essas predições, é interessante que você faça elas prevendo qualquer tipo de interação que vocês acham que deve ser comportada num modelo cheio. E a partir daí você faz a simplificação, e quando chega na simplificação e o termo de maior ordem, ele incorpora os termos de menor ordem, você mantém os termos que estão ali, tá bom? Legal. Acho que isso a gente não tinha falado explicitamente em nenhum momento. Mas essa coisa que eu vou mostrar aqui, a gente já falou até por uma pergunta da Larissa, tá? Na última aula. Então, a gente está aqui no momento em que a gente tem 3 interações duplas que estão no mesmo grau de complexidade. Mas, se a gente olhar ali, nos testes marginais, uma delas parece que não é significativa. Então, a gente pode começar por ela, né? Então, ela seria a nossa primeira variável, né? Que é o primeiro termo que a gente mexeria no modelo para a gente simplificar. E é o que a gente faz aqui com o modelo 2. Então, no modelo 2, a gente tira esse termo que é idade e fumou, né? Isso é fumante. E a gente compara isso com o que agora, né? Esse modelo que não tem uma das interações duplas, só tem 2 interações duplas.
tem que comparar com o modelo que tem as 3 interações, tá bom? Que é o único modelo que está acima dele. Então, a gente vai comparar ele com o modelo... É isso que eu estou fazendo aqui? Isso. Tá? Então, a gente está comparando um modelo aqui que tem só essas 2 interações duplas com o modelo que tem as 3, tá? E esse teste aqui que está sendo feito está dizendo, olha, esses modelos, eles explicam mais ou menos a mesma quantidade de variabilidade que existe no peso do bebê ao nascer. Então, qual é o modelo que eu fico? Um modelo mais simples, né? Então, nesses casos onde a gente não tem a diferença significativa entre os modelos, a gente retém o modelo mais simples. E o modelo mais simples aqui é o que tem só 2 interações duplas, então está sendo chamado de modelo 2 aqui nos meus códigos, tá? E a gente continua, por quê? Porque existem outras possibilidades de simplificação, elas não param por aí. Então, a gente tem uma possibilidade que é tirar, ao invés de tirar age smoke, a gente pode tirar gestation smoke. Então, é o que eu faço aqui nesse outro modelo. E esse modelo eu vou comparar com quem? Vejam bem que esse modelo aqui, eu tenho as outras 2 interações. Então, eu retornei age smoke para cá, a age smoke está aqui, e agora eu tirei o quê? Tirei essa aqui, ó, gestation smoke. Então, esse modelo, para ser comparado, ele precisa ser comparado com o modelo que tem as 3 interações duplas, tudo bem? E é isso que eu faço aqui embaixo. E o modelo grita, ou seja, nessa seleção de modelo, o modelo falou assim, olha, esses modelos são muito diferentes. Então, a gente tem um que está explicando muito melhor que o outro. Qual o modelo que pode explicar melhor que o outro? O único modelo que pode explicar mais variabilidade do que o outro, quando eles são aninhados, ou seja, o modelo mais complexo tem todos os termos do modelo mais simples, é o modelo mais complexo. Tá bom? Não tem como ser de outra forma. E por isso a gente fica com o modelo mais complexo, que é o 1. Percebam que eu estou comparando com 1, não estou comparando com o 2, que foi o 2 que foi selecionado quando eu comparei com 1, tá bom? E aí eu faço a mesma coisa para outra interação dupla, e o resultado é que fala para ficar com o modelo mais complexo também. Então, aqui eu paro a minha seleção de modelos, tá? Por que eu paro? Porque agora eu não tenho mais o que fazer. Eu tenho já um modelo, que é esse 2, que foi melhor do que o 1, né? Que tem as 3 triplas. E aí eu paro por aqui e posso interpretar esse modelo, tá? Então, tem a interpretação dos gráficos, eu não vou mostrar aqui, mas tem a interpretação também das correlações e do VIF. Então, esses são os valores de VIF que a gente tem nesse modelo que foi selecionado. Olha a dimensão deles, né? Então, assim, tem correlação aí para dar com pau, assim, tipo, os valores de VIF de 300. A gente com 10, a gente já está preocupado com os cabelos em pé, imagina com 300, tá? Então, são valores muito, muito altos. E por que isso? Isso porque a correlação entre a variável e a interação, ela é natural, ela existe. Então, assim, parte da variabilidade que existe nas nossas variáveis isoladamente, elas são incorporadas na interação, ou passam para a interação. Então, você tem essa correlação muito forte entre esses termos. E aqui a gente tem essas correlações muito fortes, e isso acaba migrando para os termos isolados também, né? Porque a relação é de 2 vias, né? Essa correlação é de 2 vias. Então, assim, não dá para interpretar pós-hoc esse modelo dessa forma. A gente poderia ter utilizado o mesmo método que a gente utilizou anteriormente, lá no outro exemplo, que é uma avaliação feita a priori. Então, você faz essa avaliação da correlação e do VIF num modelo que não tem interação. Aí é possível você falar alguma coisa sobre a correlação entre as variáveis, tá? Mas quando o modelo tem interações, uma alternativa é fazer
a centralização dos dados. De que variáveis? Das variáveis contínuas preditoras. Tá? Então, a gente vai pegar quais são as variáveis contínuas e a gente simplesmente faz uma mudança, que é pegar a média da variável. Então, aqui eu estou mostrando para você a média da gestação. Então, 279 dias. Esse é o valor médio de gestação nesse conjunto de dados. E a idade da mulher média, nesse conjunto de dados, que é por volta de 27 anos, tá bom? Então, isso aí é a média dessas duas variáveis, e a gente cria novas variáveis. Foi solicitado que vocês fizessem isso no roteiro, com a média, ou seja, com a centralização de todos os valores, ou seja, pega todos os valores de gestação, que está aqui, e subtrai a média de gestação, que está aqui. Então, foi esse termo que vocês escreveram lá no R-Commander, que tem aquelas janelinhas para você colocar esses termos. E agora nós temos duas novas variáveis. E vamos fazer todo o procedimento de novo. Nesse caso específico, como não há colinearidade entre as variáveis isoladamente, se vocês fizerem um modelo sem interações, vocês vão ver lá e fizer o VIF, como foi feito anteriormente, vai mostrar que não tem colinearidade, multicolinearidade. Então, nesse caso aqui, a gente, por conta disso, a gente consegue fazer um modelo, olhar para ele vai ter os coeficientes que vão ser diferentes. Por que eles vão ser diferentes? Porque a escala mudou, né? A escala, ela foi transformada, mas foi só um deslocamento dessa escala, então essa mudança não é muito drástica. Mas vocês conseguem visualizar, os efeitos são os mesmos, a influência das variáveis com relação à resposta é a mesma, dos termos de interação, está tudo mais ou menos do mesmo jeito, só que os valores foram deslocados. Então, o que tem nesse intercepto agora? Continua sendo o peso do bebê, né? Então, assim, a estimativa, a esperança do modelo com relação ao peso do bebê. Só que é o peso do bebê para quem? Nesse caso específico, primeiro que é uma mulher que não fuma. Tudo bem? Por quê? Porque um nível da variável dummy, que é fumar ou não fumar, foi para o intercepto. Beleza? Então, a mulher que não fuma. E a mulher com 0 de idade e tempo de gestação de 0 dias, não é mais. Agora é uma mulher de 27 anos que teve um tempo de gestação de 279 dias, não era isso? Que a gente viu lá da média. Então, é para essa mulher. Então, para essa mulher média do conjunto de dados, é o quanto que você vai ter de peso de bebê estimado pelo modelo, a esperança do modelo para essa mulher média. Tá bom? E aí, o que são os coeficientes, né? Isso aqui é o coeficiente de gestação, ou seja, o quanto que eu acresço ao peso do bebê a cada dia de gestação que eu tenho a mais, o quanto que eu acresço no peso do bebê em quilos para cada quilo, não, para cada ano de idade da mãe. Isso aqui é o quanto que eu decresço no peso do bebê se a mulher fuma em relação à mulher que não fuma. E aí você tem as interações. A interação é o quê? O quanto que o tempo de gestação está relacionado, está acoplado à idade, ou seja, o quanto que ele influencia no efeito da idade. Ou ao contrário, o quanto que a idade influencia no efeito do tempo de gestação. Tá bom? E a mesma coisa aqui com a gestação e fumar. Então, assim, o tempo de gestação e fumar tem um efeito positivo. Tá bom? Então, tem uma interação que é positiva. E aí? Então, a primeira coisa é, eu tive alguma perda com relação a essa centralização dos dados? Nenhuma. E melhorou muito a minha interpretação do que é o intercepto, que não fazia nenhum sentido antes de fazer essa centralização. Então, essa centralização tem ganhos. Outro ganho que tem é que você pode fazer a avaliação do modelo como a gente tem feito com as outras técnicas,
que a gente usa para fazer o diagnóstico dos resíduos, que a gente faz depois de ter o modelo selecionado. Então, no final das contas, você transfere para depois toda a avaliação do modelo quando você tem um modelo que foi selecionado. Vamos lá, Felipe levantou a mão. Alguém levantou a mão antes? Eu não estava atento para isso. Beleza. Eu fiquei com dúvida o que essa... Eu entendi o que a centralização faz para a interpretação dos dados, mas eu gostaria de entender o que ela representa matematicamente, assim, como que você chegou nessa centralização, porque eu entendi que ela mostra uma média ela centraliza o nosso intercept na média dos dados, então esse 3,48 que você está vendo é o peso dos bebês com a média na média da idade das mães, por exemplo, né? A gente está tendo uma interpretação biológica que não era possível antes. Mas o que essa centralização fez matematicamente? Como é que você chegou nessa média dos dados? Porque eu provavelmente respondi isso errado no formulário na hora que eu preenchi, porque eu não tinha entendido o que era a centralização. Tá, eu vou voltar aqui, porque eu mostrei a centralização nesse código que está aqui. E ela é uma coisa muito simples, né? Pensa que você tem lá a mãe com 32 anos, tem uma mãe com 25 anos. E aí você tem todas as idades, né? Aqui você pega todas as idades e tira a média das idades das mulheres que estão no seu banco de dados, nesse conjunto de dados. E a média dá 27. Aí você pega a mulher que tem 35 anos e subtrai o valor de 27. Se você subtrai 27, você vai ter 8. Então, essa mulher passa a ser representada pelo valor 8. A mulher que tinha, eu nem lembro o número, 25, ela vai ser representada com o valor de menos 2. Por quê? Porque você subtrai do 25, você subtrai a média, que é 27. Então, ela passa a ser menos 2. Então, tudo é referente. Você lembra que quando a gente coloca um nível no intercepto das variáveis dummy, tudo é em referência a ela? Então, todo valor que você tiver é referente à diferença, né, que você tem com relação a essa variável indicadora. A mesma coisa aqui. Aqui, agora, todos os valores que eu tenho na escala de idade, eles vão ser referentes à diferença da média. Não tinha que buscar de novo? Tá. Desculpa, gente. Estou tocando a campainha aqui. Então, é isso que... matematicamente, é só isso que a gente fez. Então, a gente pegou todos os valores, pensa que estão todos os valores das mulheres, de idade das mulheres. Aí você pegou essa escala, manteve essa escala da mesma forma que ela está e deslocou toda essa escala para a média. Então, o 0 agora é a média do valor anterior. Mas eu acho que é importante também, Ale, lembrar que aí, quando a gente vai calcular os preditos, o predito não vai ser mais com 25 anos. A mulher, você não vai pegar o valor de 25 anos da mulher e multiplicar por esses valores que estão aqui. Você vai usar esse valor centralizado, que é o menos 2. Então, se for fazer de uma mulher gestante não fumante, você vai pegar o intercepto e vai somar com menos 2 para essa mulher de 25 anos. Menos 2 vezes 0,0104, blá, 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 blá. Isso é bem importante, bem lembrado. Então, se você está usando esse modelo centralizado, você quer fazer predições com esses coeficientes, você vai ter que fazer isso, vai ter que usar a variável que foi transformada, ou seja, que teve esse deslocamento. Mas tem uma vantagem muito grande nesses modelos, é que você pode fazer a interpretação deles olhando os coeficientes, dando informação ao intercepto e um monte de outras coisas, e você pode fazer a predição usando outro modelo, o modelo que tem as variáveis sem essa centralização, que a predição é exatamente a mesma. Tudo bem? Então, assim, essa possibilidade, né, de você jogar um pouco com essas variáveis, para onde é melhor interpretar, quando é melhor interpretar, para melhor interpretar os coeficientes, eu vou usar esse modelo centralizado. Para interpretar os VIFs do modelo selecionado, eu vou usar esse modelo que foi centralizado. Agora, para mostrar os dados, não tem por que eu mostrar na média.
Vocês percebem que assim, fazer um gráfico com o 0 significando uma mulher de 27 anos, não faz sentido. Tá? Então é melhor você colocar na escala original, porque assim, como a gente, quando a gente olhar para o gráfico, a gente quer ter a idade certa. Então imagina você ter lá na idade a diferença entre a média das mulheres, né, da idade média das mulheres. Não tem sentido. Tá? Então, essa facilidade de você usar essas variáveis e usar um modelo ou outro é super tranquilo. Tá? E essa centralização, ela não se encaixa como uma transformação dos dados, né? Ela é uma transformação, mas é uma transformação muito sutil. Como eu tinha falado no começo, né, que essas escalas todas, elas são invenções nossas, né? Então, assim, esse deslocamento, mantendo... Porque, assim, uma transformação log de uma variável, ela muda a escala de medida mesmo, né? Ou seja, não tem mais um ano ali, você tem log de anos. Nesse caso, a unidade de medida continua sendo a mesma, vai ser anos. Ou seja, a unidade na sua escala original é 1 ano, e uma unidade nessa escala transformada também é 1 ano, ou seja, você não mudou a escala de medida. Então, isso é super bom, tá? Então, essa é uma vantagem. Quando você faz uma transformação log, não, daí você transformou mesmo a escala de medida, não dá para a gente já falar em ano, e sim em log de anos, que já é uma coisa que já é mais difícil de interpretar. Entendi. É isso. O Felipe, só deixa eu garantir, era isso que você tinha a dúvida, que fez mesmo nessa transformação? Eu não entendia como tinham ficado os valores no final, mas aí com esse -2, essas coisas aí, eu entendi qual foi a transformação que foi feita. Tá bom, ótimo. Super importante essa pergunta, uma coisa que a gente não falou no roteiro, eu acho que eu vou até incluir, Felipe, porque eu acho que é importante mesmo. É mostrar as duas escalas, fazer uma figurinha com uma escala da idade das mulheres e uma escala que a gente transformou, onde estão os valores agora, tá bom? Ótimo. Acho que é a Larissa, mas eu estou vendo poucas pessoas, então não sei se... É a Larissa mesmo. Então, o que eu ia perguntar, não sei se é muito matemático assim, mas eu não consegui ligar as coisas, porque a gente calculou o VIF antes de fazer a centralização e deu esses valores bizarros, altíssimos. Aí depois a gente fez e o VIF abaixou. Mas eu não entendi por que ele abaixou, assim, se tem alguma explicação direta para isso. Não fechou, eu só aceitei. Tô na mesma que a sua, Larissa. Eu aceitei, tá bom? Eu sou, assim, para mim isso é um dogma. Aconteceu e eu tô lá, tudo bem. Tem uma coisa mais intuitiva que eu posso até indicar para você, que é assim, quando você desloca essa escala, pensa que os termos, porque assim, todo o problema nesse caso aqui específico estão relacionados com os termos de interação, tudo bem? Então são eles que criam essa colinearidade entre os termos, não é nem entre as variáveis isoladamente, mas aparece esse valor muito grande por conta desses termos de interação. Nos termos de interação, você tem uma nova variável, que é a multiplicação das variáveis que compõem aquele termo de interação. Então, pensa só que você está multiplicando 27 anos com 279 dias de gestação. Olha a dimensão desse valor. Essa dimensão desses valores muito grandes, elas fazem com que essas correlações elas explodam também. Tá? Então, é um pouco por conta dessa multiplicação que existe nessas variáveis. E com isso, como você cria esses valores muito grandes, eles estão conectados com os valores isolados, ou seja, cada uma das variáveis isoladamente, aí você cria uma correlação muito forte nessas variáveis, onde não existe essa correlação tão forte. Mas tem a ver com esses termos de multiplicativos, que são as interações. Mas a gente tem algumas, se você quiser ir atrás e ler, a gente tem algumas indicações de publicações que falam isso. Isso não é uma coisa que está na literatura há muito tempo, na literatura estatística, tá? É uma coisa mais recente.
tanto o VIF quanto o GIF, que é o que o CAR, esse pacote que a gente carrega, e essa função que a gente usa, o que ele coloca para a gente, principalmente com relação às variáveis categóricas. Então, até pouco tempo atrás, não fazia sentido fazer colinearidade entre variáveis categóricas. Então, era sugerido que você fizesse um teste quadrado entre variáveis categóricas, por exemplo. Tá? Então, hoje em dia, já tem uma generalização do VIF que a gente usa nessa função mesmo que a gente está usando no R-Commander, que, por sinal, foi desenvolvido pelo próprio cara que fez o R-Commander, essa interface. Gente, eu queria mostrar mais algumas coisas para vocês, mas se essa parte ainda está pegando da centralização, eu acho que a gente podia trocar um pouco de figurinha. Não existe um protocolo único e padrão para fazer avaliação de modelos e esse tipo de seleção de modelos que a gente está fazendo aqui. Então, isso é só um dos tipos de simplificação de modelos que pode ser feito. A gente está usando um critério para fazer a seleção. Esse critério, que é a partição da variação, e comparar modelos, o quanto que o modelo está explicando, quanto o outro está explicando, sendo que esses modelos são alinhados. Isso é uma forma de fazer isso, e não existe padrão completo. Então, existem algoritmos que fazem isso automaticamente, que eu já falei para vocês que não sugiro que vocês usem, mas não existe completamente assim, uma coisa, você deve fazer dessa forma. Então, a gente aqui apresentou para vocês, nesse último tutorial, duas formas de fazer avaliação de colinearidade, e a gente tentou mostrar para vocês algumas dos caminhos para fazer esse tipo de coisa, tá? Então, ou seja, avaliar. O que é importante é que vocês precisam, sim, avaliar a colinearidade entre as variáveis. A Adri já falou bastante sobre os efeitos, né, da colinearidade nos modelos. E tem um efeito pior ainda, porque a ordem que você tira os termos do seu modelo importam muito quando você tem colinearidade, ou seja, o modelo mínimo selecionado vai ser diferente dependendo da pessoa ir por um caminho ou por outro, tá bom? Então, precisa tomar bastante cuidado. Eu queria mostrar para vocês algo que eu vi lá, que eu vi que algumas pessoas tiveram dificuldade, mas antes disso, eu vou abrir para ver se tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta. Tá. A interpretação de modelos com muitas interações, ela às vezes é bem problemática. Então, assim, fica difícil da gente interpretar modelos como esse. E olha que não são muitos termos, né? A gente tem duas interações duplas. E uma delas é uma interação dupla com variável categórica, que é um pouco mais simples da gente interpretar e tudo mais. Então, assim, é possível interpretar diretamente dos coeficientes, e eu sugiro fortemente que vocês se esforcem para tentar entender o que é cada uma desses coeficientes, o que eles representam. E mais que isso, pegar esses coeficientes do modelo e compor o que seria o predito pelo modelo. Então, se você está com dificuldade para interpretar o que é o efeito da variável smoke para mulheres que têm 20 e poucos anos ou que são mais novas, e como a interação do tempo de gestação vai funcionar nesse caso. Cria alguns valores, né? Criam valores de idade, de tempo de gestação, se fuma ou se não fuma, e você pode compor um predito pelo modelo para esses valores que estão ali, tá bom? Então, eu geralmente faço isso. Eu, produzo algum conjunto de valores lá para olhar o que o modelo está predizendo. Às vezes, eu construo um gráfico com todos esses preditos do modelo, tá? Então, se é possível construir um gráfico, eu construo.
a construção do gráfico de modelos com interação em mais do que 3 variáveis começa a se complicar. Então, assim, fica um pouco difícil de você conseguir visualizar. Mas, hoje em dia, existem muitas ferramentas que nos ajudam a fazer esse tipo de coisa. Ou seja, você conseguir visualizar estruturas em mais do que 2 dimensões, né? 3 dimensões, às vezes 4 ou 5. Mas, assim, 4 é possível se você tiver variáveis categóricas, no caso, tá? Então, é possível fazer um gráfico que você consegue olhar e ficar olhando não só alguns valores preditos pelo modelo, mas todo o espaço, né, de parâmetros ali que a gente tem das variáveis preditoras, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um desses gráficos. Eu não vou ensinar vocês a fazê-los. Se vocês quiserem aprender a fazer esse gráfico, façam o curso do R. Eu não vou ensinar no curso do R, mas aí vocês já vão estar habilitados para poder entender o código desses gráficos que estão aqui. Então, como é que começa esse gráfico? Ele começa com os coeficientes no modelo, basicamente. Então, a gente precisa dos que gera o predito pelo modelo? São aqueles coeficientes que estão ali no modelo. Então, aqui eu estou pegando do modelo os coeficientes, tá? Essa é a linha de comando que está aqui. E, basicamente, o que eu tenho nesse objeto que eu criei aqui são os valores dos coeficientes que estão ali. Só isso, tá? Então, só separei desse objeto de modelo que tem um monte de informação, eu separei só os coeficientes porque eu preciso usar. E aí eu dou uma olhada, posso dar uma olhada no qual que é a amplitude de valores de gestação. Tá? Eu olhei lá, eu nem falei para vocês, aqui em cima eu tenho o código, aqui embaixo eu tenho a resposta do código do R, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui em cima o que eu estou fazendo, mas o que é importante é vocês olharem o que tá de resposta, que tem de resposta aqui embaixo, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, o range de gestação vai de 148 dias até 353 dias. O range de idades, ou seja, a amplitude de idades no nosso conjunto de idades vai de 15 anos, tem uma menina de 15 anos que teve filho, e uma senhora de 45 anos que também teve filho. Tá bom? Então, esse é o range, ou seja, a amplitude de informação. Aqui eu estou só pegando esse range e fazendo essa amplitude e fazendo valores ao longo dessa amplitude. Estou dividindo essa escala que vai de 15 a 45 anos e estou pondo o valor 15, depois 18, até 45. Tá? Estou criando uma sequência de valores. Por quê? Porque eu quero criar o predito pelo modelo para essa sequência de valores. Tá? Só que como são 2 variáveis, eu preciso compor essas 2 variáveis de um jeito. Estou aqui agrupando ela numa matriz só para X. Tá? Então, uma matriz com a informação nas 2 dimensões que a gente tem da variável contínua, para depois poder ser mais fácil de fazer o gráfico. E aí, com isso, eu posso fazer a predição de fumar, a predição das mulheres que fumam, tudo bem? Então, eu pego os coeficientes do modelo, eu sei que a mulher que fuma, ela tem todos os coeficientes, né? Ela tem que multiplicar por todos os coeficientes do modelo. Então, eu estou pegando o coeficiente 1, que é o intercepto, mais o coeficiente 2, que é... Vamos ver de novo esses coeficientes que eu esqueci. Tá, o intercepto, mais o coeficiente 2, que é gestação, e estou multiplicando por uma matriz de gestação. Eu fiz uma matriz de informação com diferentes valores de tempo de gestação naquela amplitude que eu estava lá. Pego o coeficiente, que é de idade, e multiplico por uma matriz de idade, que eu criei também de valores. Qualquer valor que você colocar aí, você vai ter uma estimativa. Eu estou colocando um monte de valores. E assim por diante. Coeficiente 4, que é o efeito de fumar, estou colocando ele aqui. E depois o coeficiente 5, vezes a interação de idade, que é a idade, 5, gestação e idade. Estou multiplicando por gestação e por idade. Estou pegando o coeficiente 6 e multiplicando por gestação só. Por quê? Eu não preciso multiplicar por smoke true, porque isso é uma variável dummy, ela é 1, né?
Então, poderia multiplicar por 1? Poderia, para explicitar que eu estou colocando lá também os valores de Smoke. E aí eu tenho aqui algo que depois eu vou mostrar para vocês. Só que antes disso eu preciso dar... Tá. E fiz isso com fuma e vou fazer isso com não fuma. Então, não fuma tem menos coeficientes ali associados. Então, eu posso tirar todos os coeficientes onde entra fumar e eu posso deixar de lado e faço mesmo a predição para cada um desse conjunto de valores que eu criei. E depois eu faço a figura. Eu vou mostrar diretamente a figura que está aqui. Isso é a figura do meu modelo. Essa figura, ela pode ser colocada em qualquer ângulo de visualização. Então, para você ver uma figura complexa como essa, não adianta você ter só um dos ângulos de visualização. É importante você ter vários ângulos de visualização para você conseguir fazer a interpretação, tá bom? Então, o que a gente tem aqui nas escalas? Eu não mudei os nomes das escalas, isso é o padrão para esse pacote no R. Então, isso aqui no Z, vocês estão conseguindo ver Z aqui? É o peso do bebê, predito pelo modelo. No Y, é a idade da mãe. E no X, é o tempo de gestação. Então, vamos olhar por esse ângulo aqui, ó. O que seria aqui? Isso aqui seria, olhando nessa face que a gente está olhando, seria o tempo de gestação maior. 350 dias, mais ou menos. Como que está o peso do bebê? Para as mulheres que fumam, ó, sempre abaixo aqui, né? Então, pesos vão lá de 2,7 kg e crescem crescem com o quê? Com a idade. Tá? Então, assim, o fumar aqui, para esse caso, é muito ruim, principalmente para as mulheres jovens, o que não é intuitivo. Para as mulheres mais velhas, fumar e não fumar não tem tanta diferença. Fumar aqui está representado pelo vermelho, e não fumar está representado pelo plano em azul. Tá bom? Deixa eu deixar um pouco maior, deixa eu ver se consigo. Tá, mas aí as escalas ficam... Bom, tá bom. Vamos olhar em outra face agora. Aqui, ó, o que a gente tem... Preciso ver as escalas. Tá. Aqui a gente tem tempo de gestação, que vai de 150 até 300 e pouco, para chegando aqui nesse ponto aqui, tá? Aqui a gente tem a idade. Então, a gente está olhando aqui mulheres jovens. Mulheres jovens, quando... Nessa face aqui, né? Então, as mulheres jovens. Para mulheres jovens, é sempre muito ruim fumar. Olha aqui, ó. O peso do bebê, se eu não fumo, e se eu fumo, é essa diferença que tem entre esses dois planos. Então, fumar é absolutamente proibitivo para a mulher que tem lá 15, 16, 17 anos, principalmente na gravidez. Vai ser super ruim para essa variável que é peso do bebê ao nascer, tá bom? Quando eu chego lá para os 30 anos, há uma diferença também, mas essa diferença já não é tão gritante quanto o que a gente vê. Então, aqui, ó, essa diferença, por exemplo, se eu cortar o plano por aqui, ó, eu estou por volta de 30 anos. Tá? Então, nesse corte, não consigo mostrar, mas nesse corte que está ali bem no meio, né? Então, Então, para mulheres de 30 anos, também, fumar é muito ruim. Mas percebam que, para as mulheres fumantes, se você tiver um tempo de gestação longo,
aí o efeito de fumar também não fica tão grande, não fica tão severo, tá bom? Ou seja, o peso do bebê já não é tão diferente, se você tiver tempos de gestação grande. Mas o mais impressionante desse gráfico é que ele está falando aqui que se você tem 45 anos ou próximo de 40 anos, o que você tem que fazer não é parar de fumar. O que você tem que fazer é manter o bebê o máximo tempo possível na sua gestação. Porque fumar e não fumar não tem tanta diferença aqui. Tudo bem? E isso não é intuitivo. E não é algo que eu falaria, né, para as pessoas. Não precisa parar de fumar porque você já tem 47 anos e está grávida. Isso não vai te ajudar em nada. Bom, não vai ajudar nesse caso específico do peso do bebê ao nascer, né? Desde que ela mantenha uma gestação longa. Mas tem outras consequências, né, o fumo. Então, a minha sugestão é essa, aquela coisa que a gente foi ensinando para vocês, de olhar os coeficientes e compor, a partir dos coeficientes dos modelos selecionados, o que é o predito pelo modelo, permite a gente chegar a esse ponto. Esse ponto do modelo aqui, chega a dizer que é melhor você fumar do que você não fumar. Então, se você olhar esse plano vermelho, ele está acima do plano verde para mulheres com idades mais avançadas, tá bom? Só que tomem cuidado, porque o modelo ele é uma estimativa a partir de uma composição de parâmetros e uma simplificação. Então, antes de falar, olha, vai fumar, primeiro tem que dizer, não é muito diferente esse tamanho. E segundo, isso é o predito pelo modelo. Quando você vai lá olhar os dados nesse caso específico, as diferenças quase não existem. Ou seja, a diferença de mulheres com idade de 45 anos, que fumam e que não fumam, não são muito diferentes. Mas tem mais uma informação que é importante. No conjunto de dados, a gente só tem 11 mulheres que têm mais do que 40 anos e fumam. Ou seja, o conjunto de informação que gera esse modelo nesse espaço de parâmetros que está ali é muito pequeno. Ou seja, a gente tem pouca informação para fazer um julgamento mais sério sobre isso que está acontecendo aqui. Mas, de fato, o nosso modelo, os nossos dados estão dizendo que para mulheres com idades mais de 40 anos, a diferença de fumar e não fumar não é muito grande. Em compensação, a diferença de peso do bebê, se você tem gestações mais longas, ela é muito diferente, tá? Então, aquela última pergunta que eu fiz para vocês, a resposta é: tinha que fazer uma campanha antifumo para mulheres jovens e fazer uma campanha para as mulheres com mais de 40 anos não se esforçarem muito, ficarem em repouso e fazerem exercícios leves para manter o máximo possível o tempo de gestação, não ter estresse e tudo mais. Então, essa era a resposta que era para ser dada. Muita gente falou do fumar. Fumar é ruim, pare de fumar. Concordo, mas não nesse caso aqui na interpretação desse modelo, porque a interpretação de fumar e não fumar é diferente para mulheres jovens e adultas, tá? Desculpa, jovens e mais velhas. É isso que eu tinha para dizer, gente. Teve alguém que fez uma pergunta sobre a nova que é feita aquela comparação sequencial. Eu só não lembro quem foi. Acho que fui eu. Foi você mesma. Você mesma. Você quer falar, Luísa? Eu fui tentar depois. Eu fiz a para depois e deu o mesmo resultado da sequencial, mas eu não sei se foi por coincidência. Eu suspeito que talvez. Desculpa, Luísa, qual que era a dúvida e o que você fez? Só para eu... Então, no GLM, eu comi uma bola, assim, eu copiei, eu estava fazendo no R, eu copiei e daí deu errado fazer o teste pelo quadrado por causa do caractere, do caractere das aspas. As aspas.
E daí eu falei, putz, acho que não dá para fazer assim. Daí eu fiz só com o sequencial. E daí eu cheguei a um ponto que nos primeiros estava tudo certo, porque eu ficava sempre com o modelo cheio. Daí depois eu cheguei em algum modelo que não, o cheio não era o mais adequado. E daí eu olhei aquilo e falei, putz, agora eu vou ter que reescrever para testar, para ver se a ordem está importando, né? Daí eu fui levar isso para os monitores, daí eles falaram, mas não sei se pode fazer com sequencial, se não pode. E daí eu percebi que eu tinha comido bola nas aspas. Tá. Aspas é um problema, tá? Então, assim, a codificação de caracteres, ela muda muito e tem alguns caracteres que são mais problemáticos com essa transformação que existe entre coisas que você copia de uma HTML na internet, que foi o seu caso, que você passou provavelmente para o seu R, que é o Windows. Então, o Windows tem uma codificação. Não é Windows, é Linux? Ah, tá bom. Então, assim, no Linux isso não costuma acontecer tanto, mas pode acontecer também. Mas, aspas, assim, se você tiver algum problema que você não consegue diagnosticar com o código, primeira coisa, principalmente na leitura de dados, tá? Então, assim, você pegou dados externos em algum lugar e você está fazendo a leitura, primeira coisa que você vai fazer é verificar se tem aspas, e se não há aspas, e trocar todas as aspas, ou tirar todas as aspas, porque dá um problema sério, aspas. É a única coisa que ainda me pega quando eu vou ler um conjunto de dados grandes que vem de fora. Assim. Legal. Principalmente quando tem nome de pessoas. As pessoas gostam de aspas, né? Uma aspa, duas aspas. Mas, então, a dúvida era isso, se podia fazer o diagnóstico da simplificação do modelo com esse sequencial, a nova, ou se não, você tem que fazer para a par. Você fez sequencial... eu não conheço o sequencial. Eu não sei o que é. Se eu peço o ANOVA do GLM... Tá. E daí... O ANOVA do GLM, ANOVA direto no modelo, ele vai te dar a sequência que é a ordem que você colocou as variáveis. Então, é a mesma coisa de fazer a ANOVA fazendo um modelo aninhado com outro, só que ele faz aninhado só num sentido, né? Então, só na colocação dessas variáveis nos termos que você colocou, na ordem que você colocou. Então, é isso que está dizendo. Então, sempre uma linha de ANOVA vai ser a comparação com o modelo que está anteriormente, acrescido daquela variável que está na próxima linha. Então, assim, é a mesma coisa. Não tem problema nenhum você fazer de uma forma ou de outra. Desde que você saiba que você está fazendo só parte, né, das possibilidades de comparação. Mas tudo bem, é isso aí. Então, nos casos que fiquei com o modelo cheio, tudo bem. Mas nos outros, daí eu preciso fazer para ver se a ordem importa. Né? Isso. É melhor você criar a ordem lá, fazer a ordem simplificando dessa forma que a gente colocou. É uma das formas de fazer, tem outras formas de fazer também. A gente começa do modelo mais simples e chega até o máximo de complexidade possível. Tá? Normalmente, essas formas elas convergem para o mesmo modelo mínimo adequado e deveriam, né? Então, essa aqui é uma das questões importantes. Então, tem que tomar cuidado com colinearidade, tem que fazer aquela coisa que a gente faz de peraí, não vou parar só aqui, eu vou tirar os termos também que estão no mesmo nível de complexidade desses que eu tirei, para ter certeza de que não posso tirar mais nada no meu modelo, e assim por diante. Tá bom. E as comparações, quando a gente usar modelos generalizados, as comparações elas precisam do teste do Q-quadrado. Tá bom? O F não é tão diferente do Q-quadrado em muitos dos casos, mas é indicado para ser usado o teste do Q-quadrado quando a gente usa, ao invés de partição da variação ou da variância, né, que é o caso que a gente estava usando nos modelos lineares, a gente está usando a deviância. Deviância é uma generalização dos desvios quadráticos. O que é o desvios quadráticos? Então, a deviância, se você usar a deviância e usar os desvios quadráticos no modelo linear, é o mesmo valor, é a mesma coisa, dá mesmas porcentagens de variação explicada e tudo mais. Para os modelos outros, generalizados, você já tem diferentes formas de calcular essas deviâncias. Por quê? Porque
o desvio quadrático já não se presta mais para esses outros tipos de variáveis, né? Variáveis de contagem, as variáveis binomiais, que são as duas que a gente vai tratar ainda nesse curso. Quantos conseguiram? Joyce, vamos lá, Joyce. Tá, acho que nesse assunto da deviância e da comparação dos modelos, na hora que eu estava assistindo a aula, fiquei um pouco confusa, assim, com aquela tabelinha da comparação dos modelos e os valores de deviância. Porque tinha uma coluna que era, sei lá, resíduos das deviâncias, e outra era deviância dos resíduos, algo assim. Eu dei uma perdida ali. Eu não sei aonde que está isso. Tá. Eu vou mostrar aqui o que eu tenho da minha apresentação, e daí depois você aponta para mim na tela quando for, tá bom? Tá. Uma forma simples de calcular a deviância é através da máxima verossimilhança. Então, a máxima verossimilhança é uma forma da gente chegar no valor que seria um valor que é a probabilidade daquele modelo, ou seja, aquele valor de parâmetro que está ali, por exemplo, daquela inclinação, gerar os dados que a gente tem em mãos, que a gente está dando para o nosso... que a gente está analisando. Então, é simplesmente essa probabilidade. São valores muito pequenos em geral, por isso a gente usa log verossimilhança. Então, esse valor proporcional à probabilidade daquela inclinação gerar os dados é o que vai nortear a gente nesses modelos de generalizados. Por quê? Porque os desvios quadráticos eles já não são úteis nesse caso. A gente não tem como usar os desvios quadráticos, eles não se prestam para essas variáveis. Tá? Então, a gente mudou um pouco. Eu não quero falar sobre verossimilhança muito mais, porque tem cursos, o curso do Paulo Inácio, por exemplo, fala bastante disso, fala o que é a verossimilhança e como os critérios associados à verossimilhança podem ser usados para a seleção de modelos, mas é importante vocês saberem que agora a gente não está mais no universo de pensar na nossa variação dos dados como sendo desvios quadráticos, mas sim como deviância, tá bom? Então, a deviância, que você pode calcular através da verossimilhança, mas ela tem para os casos mais simples, assim como para verossimilhança também, para o caso mais simples, né, se você for calcular a verossimilhança, a máxima verossimilhança, para tomar decisão qual que é a inclinação de modelo linear, o valor de verossimilhança que você vai calcular é exatamente igual ao valor de desvios quadráticos, de máximo, né, que minimiza os desvios quadráticos. Então, é a mesma solução algébrica para os dois casos. E é a mesma solução algébrica também para essas variáveis aqui, que são as variáveis que a gente vai... variáveis resposta, né? Distribuição probabilística dessas variáveis respostas que a gente vai usar a partir de agora, com os modelos generalizados. Então, a gente tem fórmulas que calculam a deviância. Então, no modelo gaussiano, que seria o modelo com distribuição normal, a deviância nada mais é do que a somatória dos desvios quadráticos, que a gente tem falado até agora, tudo bem? Para um modelo Poisson, onde você tem contagem, ela é 2 vezes a somatória do valor multiplicado pelo log disso aqui, blá, blá, blá. É isso. Essa é a solução algébrica para esse caso, tá bom? Por quê? Porque essa variável probabilística, ela é diferente da gaussiana, é só por isso, tá? Para binomial, está aqui também a expressão para binomial, tá bom? O que é o variance function? É a função de variância com relação a essas variáveis. Então, o modelo gaussiano, ele tem uma função de variação, de variância própria. Então, assim, ele tem esse 1 ali porque você
não está conectado. Então, a variância não está conectado com o predito pelo modelo, a média do modelo. Tá? Então, as duas coisas estão desacopladas. Então, a variável gaussiana, a distribuição normal, ela tem a variância independente da média. Por isso que a gente consegue compor qualquer variável com qualquer média e qualquer variância. Tá? No caso da Poisson, não. A variância ela é igual à média. Então, é isso que está dizendo nessa coluna que está aqui, essa coluna mais à direita. Então, essas coisas estão acopladas. Então, o modelo tem essa dificuldade para desacoplar essas duas coisas que são importantes para a gente. A gente sempre quer saber qual que é a média, mas a gente também quer uma estimativa da variabilidade. Ele dá uma estimativa da variabilidade? Dá, mas ela está acoplada à média. Tá bom? Então, quando você tem médias de contagem pequenas, a variância também vai ser pequena. E faz sentido, né? Então, assim, se eu sei que, por exemplo, lá na floresta, a média de árvores numa parcela de 1 por 1 é de 2,23 árvores, né? Porque a média, então, ela pode ter esse valor fracionado. Então, 2,26, a variância associada a esse 2,26 não pode ser muito grande, né? Se essa variável for uma variável aleatória. Tudo bem? Então, não vai ter como ter 200 árvores no metro quadrado. Então, ela é acoplada. No caso da binomial, também ela está acoplada ao valor de média. Tá? Então, a probabilidade, por exemplo, de uma moeda honesta é de 0,5, da cara. E a variância é máxima nesse caso. Então, assim, quando você está com na probabilidade, que é a probabilidade média, ela pode chegar até 1 e pode chegar até 0. Então, ela tem mais espaço, né, para você ter uma variação grande. Quando você está próximo de probabilidades 1, ou próximo de probabilidade 0, em média, significa o quê? Que essa probabilidade ela vai variar pouco, né? Ela vai estar sempre lá perto de 1, porque senão daria a média de 1, né? E nem daria a média de 0, ou próximo a 0, né? Logicamente. Então, a probabilidade de variar é pequena. Então, ela está acoplada também por uma natureza própria dessas variáveis, tá? Então, é isso que está dizendo nessa coluna aqui desculpa, nessa coluna aqui. Tudo bem? Não sei se foi nesse ponto que você teve problema, mas... Acho que envolve também isso, também. Assim, tinha um pouco disso da deviância em si, mas aí mais para frente ainda, na comparação dos modelos da ANOVA. Nesse exemplo. Mas mais para... Acho que aí fica mais para frente, né, ainda um pouco. Acho que esse é o próximo. Tá. Aí eu fiquei confusa com esses valores aí. Tá bom. A interpretação desses valores é exatamente a mesma interpretação que a gente tem com relação à variação, a variação que a gente tinha nas tabelas de ANOVA com variância. A mesma. Aqui está negativo simplesmente porque eu inverti e fiz uma besteira, coloquei o modelo mais complexo antes do modelo mais simples, tá bom? Se você inverter essa ordem, esse valor aqui é a diferença em deviância. Então, é uma outra escala, não é mais a escala de desvios quadráticos, é a escala da deviância. É o quanto que eu tenho de deviância que é explicada pelo modelo mais complexo em relação ao mais simples. Então, um modelo mais complexo, ele é 1. E ele tem como resíduo, ou seja, pensa que seria a soma dos desvios quadráticos médios, lá, a variância. Ele tem como resíduo esse valor aqui, tá bom? Em escala de deviância. E em escala de deviância, esse outro modelo, que é mais simples, ele tem isso aqui de deviância. Só uma outra escala. O que é explicado do modelo mais complexo em relação ao mais simples? É a diferença desses dois valores. Tá bom? E que é essa diferença que está aqui, ó.
que é 16, em escala de deviância. Tá bom? Então, esse 16, ele é suficiente a mais de explicação. Ele está dizendo, ó, isso aqui trouxe mais explicação, uma explicação significativa. Ou seja, esses modelos são diferentes. E o modelo... Tem um modelo que explica mais, e o modelo que explica mais só pode ser o modelo mais complexo, nesse caso, como a gente estava vendo nos casos anteriores, tá bom? Aqui é um teste, mesmo teste que a gente tinha lá, para se esse valor é significativo ou não, se esses modelos são diferentes ou não, basicamente é isso que está sendo testado. Se são diferentes, eu fico com o modelo mais complexo. A única diferença da interpretação dessa comparação de modelo de ANOVA com o que tinha antes, é que antes a gente estava trabalhando com variância, agora nós estamos trabalhando com deviância. A deviância, se a gente fosse calcular para modelo simples, seria o mesmo valor. Os valores seriam iguais, tá bom? Várias pessoas levantaram a mão, que bom. Vamos lá. Não sei, quem está na fila? Vitória. Na verdade, eu vou mudar um pouco de assunto. Então, se a Larissa quiser falar desse mesmo assunto, não, tá, beleza. Então, eu tô com várias dúvidas nessa aula. Mas eu vou, acho que para as mais cruciais, né? Porque acho que também a gente tá meio sem tempo. A primeira delas, que eu acho que é a mais crucial de todas, é que eu tô com um pouco de dificuldade de interpretar o GLM, porque como a gente fez a transformação, né, tipo, a gente não pode simplesmente tipo, pegar as estimativas, né, e passar pela função exponencial, nesse caso, porque né, é Poisson, e interpretar como se fosse um modelo linear normal, né, vai dar muito errado. Muito errado, imaginei, muito. mas eu também não sei como é que eu faço para interpretar. Tá, vamos ver se eu consigo te ajudar, tá bom? A gente vai fazer isso até o final do curso agora. Assim, não é trivial, Vitória. É difícil mesmo fazer a interpretação. Esse aqui, no caso da contagem, ainda é mais fácil do que no caso de variáveis binomiais. Então, assim, a gente está com pouco tempo aqui, mas a gente vai ficar aqui um pouquinho mais hoje, se vocês puderem. Se não puder, também traga de novo na próxima aula. Vamos fazer a interpretação juntos, isso é muito importante, tá bom? Existe uma coisa que acontece com essa função logit, nesse caso aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui um caso, tá? Esse aqui é o modelo, tá bom? Então, assim, as curvas que estão aí são os modelos, o intervalo de confiança desses modelos. Então, aqui é a expressão desses modelos. Por que a gente não pode só exponenciar os coeficientes e interpretar como se fosse um modelo linear? Porque não é. Então, assim, não é por quê? Porque a escala que está aqui, está vendo que tem são curvas? Né? São curvas, ou seja, a gente não tem mais aquela questão que a gente tinha nos modelos lineares, em que cada unidade da variável preditora vai ter uma influência na variável resposta. Ou seja, e que essa influência vai ser constante ao longo de todo. Então, você lembra que a gente falava assim, o efeito. Qual que é o efeito de uma variável linear simples, do modelo linear simples? Essa inclinação que a gente falava assim, 0,2 de inclinação. O que significa? Significa que cada unidade da minha variável preditora vai causar uma variação de 0,2 na variável resposta. Isso não existe mais. Acabou. Sinto muito. Era muito legal, muito bonitinho, mas vocês não vão ter mais essa mamata daqui para frente, tá? Essa interpretação não existe mais. Qual que é a interpretação que existe nesses modelos? É uma interpretação de proporção. Então, assim, o quanto de proporção eu estou perdendo a cada unidade da minha variável preditora. Então, assim, a cada unidade da minha variável resposta, o quanto que eu tenho de queda em proporção da minha variável preditora, uma unidade na variável preditora, quanto que eu tenho de proporção de queda na minha variável resposta. É proporção.
não é mais algo que você vai, isso aqui é constante, né, um valor constante. Não, é uma proporção constante. Então, aqui, essas curvas que estão representadas, que são curvas exponenciais, elas têm uma característica muito linda e bacana. Ela tem uma proporção constante de decaimento, ou de subida, tá? Ela aumenta proporcionalmente, constantemente, ao longo de toda a escala. Então, eu perco 30%, perco 30%. Se eu andar mais uma, eu perco 30% em relação àquele outro valor que eu já tinha perdido 30%. E assim por diante. Então, a interpretação desses modelos, ela é proporcional. E vou te dizer para vocês, não é fácil. Parece fácil. Falar assim, a proporção é constante, que legal, que bom que o Ale me falou isso. A gente não consegue pensar em proporções. Se a gente pensasse bem nessas proporções que são acumulativas, a gente nunca pegava juros emprestado. A gente nunca fazia uma dívida com nenhum juros qualquer. Porque, assim, se você pega um juros de, sei lá, 2% ao mês, esse 2% ao mês, ele é 2% no primeiro mês, é 2% no segundo, é 2% em relação aos 2% que estava lá antes. Então, ele é acumulativo, ele também é uma proporção constante. Você tem uma proporção constante de 0,02. Essa complicação dessa proporção constante, que são essas equações exponenciais, ela não entra na cabeça da gente. Elas não são intuitivas. Tem um cara muito bacana que tem uma palestra aí que viralizou há muitos anos atrás. Ele já é um senhor de idade, as palestras dele não tinha nem YouTube ainda quando viralizou. E ele fala que um dos problemas da humanidade é não entender essas proporções constantes dessas equações exponenciais. Tá? Eu vou deixar, acho que já está no nosso wiki em algum lugar, mas eu vou lá depois deixar para vocês ali de novo. Então é isso, essa forma de pensar os modelos que é mais complicado. E o que você falou, Vitória, está absolutamente correto. Não adianta você exponenciar esses coeficientes e tentar interpretar como se fossem retas, porque não é. Não tem como, tá bom? Você tem que interpretar esses modelos como? Vamos lá olhar. Então, vamos olhar o sumário desse modelo. Vamos fazer uma comparação. Mínimo adequado, está aqui. O que eu vou interpretar? Intercepto está lá, né? Eu tenho 2,9. 2,9 em que escala? Na escala do preditor linear. Então, eu preciso transformar isso aqui para conseguir interpretar, para saber o quanto que tem de estimado de biomassa zero quando o pH é baixo. Tá? É isso, né? Está lá no Intercept, todo mundo concorda? Então, isso aí, para saber o quanto que é o esperado, eu preciso fazer isso. Mas eu posso ir lá, dar uma roubadinha e olhar aqui, ó, baixo, o intercepto, mais ou menos 19, número de espécies, tá bom? Beleza, então esse aqui vai ser o nosso intercepto. Se eu pegar, exponenciar esse valor, vai dar isso, tá bom? Se alguém exponenciar aí, vai achar esse valor lá. Então não dá para interpretar o intercepto só com esse valor. O que é esse valor aqui? Esse valor é o decaimento relacionado à biomassa. Então, assim, quanto que eu tenho de decaimento? E aí dá para interpretar isso dessa forma mesmo. Então, o que é essa interpretação do decaimento? É o quanto que eu tenho de proporção de perda de espécies quando eu aumento uma unidade em biomassa. Então, eu tenho uma perda de cerca de 30%. Desculpa, né? 26%. Então, ó, se eu vier aqui nesse modelo e andar uma unidade, eu vou perder por volta de 26% das espécies. É isso que está me dizendo aquele valor ali. E mais do que isso, ele está me dizendo que isso é constante. Ou seja, se eu andar daqui para mais um em unidade, eu vou perder mais 26%. E assim por diante. Tudo bem? É isso que está dizendo aquele coeficiente. Se você exponenciar aquele coeficiente, ele não vai ser interpretável, porque não dá para interpretar isso como uma reta. Tá bom?
Então, aquela inclinação, ela é uma inclinação que existe de fato. Mas na escala linear, na escala do preditor linear, que é uma reta, só que essa reta, quando a gente transforma na escala de medida, que é o número de espécies, ela tem essa curvatura. E essa curvatura é o quê? É a proporção. Então, você no final das contas, você estimou uma coisa muito bacana. Você estimou esse coeficiente da distribuição exponencial, que é esse decaimento constante. Tá bom? Passou para um outro nível. A transformação da escala normal para a escala log, ela tem a ver com essa transformação entre o que é aditivo com o que é multiplicativo. A gente aprendeu isso na escola. Muitas e muitas vezes as pessoas mostraram isso para vocês, mas a gente não usa, a gente não tem o costume de usar, principalmente nas áreas de biológicas. E aí a gente acaba abandonando esses conceitos que têm a ver com essa coisa. Mas, de qualquer forma, ela não é intuitiva. E isso já muita gente sabe, que não é intuitiva a interpretação desses crescimentos exponenciais, né? Mas é uma coisa que permeia muito a biologia, né? O crescimento exponencial de populações e tudo mais. E ele vai estar sempre no modelo de contagem. Consegui te explicar, Vitória? Melhorou? Eu acho que ajudou, mas acho que eu preciso parar para pensar. Tá, para pensar. Brinca com os valores. Brinca, assim, você tem lá um modelo que prevê os parâmetros, né? Que tem os parâmetros previstos. Esse aqui é o modelo previsto, né? Com esses parâmetros que estão aqui. A gente já fez isso com modelos mais simples. Você consegue fazer o predito. Você consegue fazer o predito usando essas equações que está aqui. Beleza, faz vários valores. Depois, dá uma olhada. Depois transforma esses valores. Transforma o quê? Exponencia todos eles, todos que foi previsto pelo modelo, e constrói o gráfico. Você vai ver que a construção do gráfico vai dar isso aqui. Vai ser uma reta primeiro, né, no preditor linear, e depois, quando você construir o outro, vai ser essas curvas que estão aqui. Brincar com essas coisas da predição do modelo, fazer predições em diferentes pontos, né, da minha escala de observação, isso é super legal, ajuda muito a entender esses modelos. Eu não sei quem está na fila ainda. É a Larissa agora. Eu tenho várias pequenas dúvidas e confusões, assim, incertezas. O que a gente vê no resumo, então, é os valores desse preditor linear. Isso. Tá. E aí, eu fiquei pensando em como fazer a interpretação. Eu tinha uma dúvida muito parecida com a da Vitória, acho que resolveu em parte, mas aí também como fazer uma interpretação mais geral, quando eu olho para esse sumário. Porque antes eu podia fazer uma interpretação tipo, eu tenho um valor de R quadrado, esse R quadrado explica tantos porcentos, o P é significativo, então eu posso falar isso. Mas agora, tipo assim, quando eu olho, eu consigo fazer alguma interpretação mais geral do modelo? No sumário do modelo. Isso. Deixa eu pegar aqui, eu não sei onde está aqui. Nesse sumário do modelo. Está faltando uma linha aqui. Tá. Não, mais geral do que está aqui, do que tá aqui, não tem. Eu entendo sua aflição. O R quadrado é uma coisa super queridinha de todo mundo. Quanto que você explicou, né? Os editores vão pedir para você, já pediram para mim uma vez. Cadê o R quadrado desse modelo? Não existe. Não existia na época um R quadrado para esse modelo. Hoje a gente tem generalizações do que é o R quadrado, baseado na própria deviância. Então, assim, é possível, nesses modelos, você gerar R quadrados, tá? A gente não vai ensinar isso aqui, mas é possível. Ele seria um R quadrado
não é nem uma generalização do R quadrado, mas é um pseudo R quadrado. Tá? Ele vai fazer a interpretação mais ou menos do mesmo jeito. E por que é difícil? Porque a escala das variações... Você lembra que, assim, tipo, a variância desses modelos, ela é diferente do que a variância que a gente tinha. Uma das premissas dos modelos lineares é que a variância é constante, ou seja, os resíduos, né, são constantes ao longo de toda a escala. Por conta da natureza dessas variáveis, e esse que é uma coisa que é importante, esses resíduos não são contínuos, eles não são homogêneos, né, não tem mesmos dimensões ao longo da escala. Aqui, quando você está olhando um modelo exponencial, as variações que a gente tem aqui em cima, nesse modelo, são muito maiores do que as variações que a gente tem aqui embaixo. Tá? Então, assim, não tem como a gente pensar da mesma forma que a gente pensava antes, porque a gente pensava na variabilidade dos dados, pensando nesses desvios, e esses desvios tinham a mesma espalhamento em toda a variação da escala. Agora não tem mais. Tá? Então, isso sumiu também. E por sumir isso, a gente leva embora tanto os desvios quadráticos, vai embora, foi para o saco, não existe mais, como a gente também explode o que é o R quadrado. Não tem mais como a gente fazer o R quadrado da forma como a gente havia pensado. Então, toda aquela forma de pensar, que é a variação dos nossos dados que a gente particiona, a gente continua tendo essa partição de variação, só que essa variação agora tem um outro nome, chama deviância, tá bom? Só que essa deviância não permite a gente fazer certas coisas. Uma delas até permite, né? Mas assim vai ser um pseudo R quadrado. E quando o R não apresenta isso no sumário, significa que essas coisas ainda estão muito nebulosas, elas ainda estão sendo entendidas. E eles só colocam essas coisas no sumário dos modelos depois que essa coisa já ficou bem entendida, o que ela significa. Então, eu sugiro para nós que estamos usando rodinha ainda, né, na bicicletinha, minhas filhas acabaram de tirar, foram para o parque esse fim de semana e conseguiram tirar as rodinhas. A gente, fazendo estatística, ainda não tirou as rodinhas, a gente tem pelo menos uma de um lado, e uma de um lado se o R não está soltando no pacote estatístico básico esses valores para a gente usar ainda, então se você quiser usar, usa por conta e risco, tá? Então, vai lá estudar e ver o que tem esses valores. Mas não tem mais esse valor tão queridinho das pessoas, que é o R quadrado. Sinto muito. A Vitória e a Larissa tinham mais questões. Se a Vitória tivesse sobre isso, a gente pode conversar agora. Eu acho que o Vitor pode perguntar. Vitor ou Vitória, um filme famoso. Eu fiquei com uma dúvida um pouco, porque assim, eu acho que eu entendi mais ou menos ok o GLM quando a gente teve quando a gente teve a nossa preditora, no exemplo que você deu, que ela era contínua. Mas eu realmente não estou conseguindo visualizar isso na minha cabeça, no exemplo, por exemplo, das crianças que faltaram, quando todas as variáveis são categóricas. Porque assim, eu consigo imaginar você transformando os valores em log, que querendo ou não, ainda é uma curva, é contínuo tudo. Quando é tudo categórico, eu perco essa continuidade assim, dos meus valores. Eles passam a ser muito independentes demais, assim, na minha cabeça. Vitor, uma boa pergunta, cara. Assim, você não tem mais esse decaimento, mas a relação desse decaimento, ela passa por essa transformação também da relação exponencial. Então, assim, você não tem, de fato, uma exponencial, mas para você lidar com os desvios e com com a própria propriedade que existe da contagem com relação a ela ser essa variável aleatória que tem essa conexão entre os desvios e aumentando junto com as médias, você precisa disso. Mas, de fato, num modelo como aquele, a transformação
que a gente volta para a exponencial, ela é muito fácil de ser feita, assim, não tem grandes segredos, tá? Você tem que somar os coeficientes que foram estimados, porque tem sempre o nível basal, para todas as variáveis que a gente tem as 3 lá, então você tem que voltar, né, saber exatamente o que está no nível basal. Então, no nível basal vai ter um nível associado a cada uma das variáveis, e ali é a estimativa média para aquele nível. Aí, se você tem aquela estimativa está na escala do preditor linear, você precisa transformar ela. Tá? Aí, você só exponenciar, você já vai ter o que seria a média para aquele negócio. E fazer isso para as outras é a mesma coisa, só que primeiro você precisa fazer a somatória, né? Então, só que assim, o que eu tinha entendido, que o grande problema que o GLM estava resolvendo para a gente era conseguir eliminar essas situações onde, por exemplo, a gente ia ter uma das nossas preditoras que ia impedir a gente de ter um resultado biologicamente coerente. Só que se as suas variáveis são todas categóricas, não existe eu não estou conseguindo imaginar um exemplo onde o GLM é mais funcional do que o LM. Porque, por exemplo, o problema é que, usando os exemplos dos roteiros, o problema é que a gente tinha algum exemplo onde a biomassa ficava tão grande que ele estimava uma quantidade de espécies negativa, correto? Uhum. Sim. Mas não tem situação nisso onde a gente, com, por exemplo, as crianças, não existe, tipo, uma categoria entre aborígene e não aborígene, onde o dia que ela falta é negativo. Tá. Tem duas coisas aí do que você está dizendo. Primeiro é que realmente a gente não tem essa curva exponencial, porque a gente não tem nenhuma das variáveis, ela é contínua. Então, isso elimina um dos grandes problemas que a gente teria com essas variáveis de contagem. Então, isso é um problema. Então, você tem razão, talvez a gente não precise da preditora linear. E você consegue fazer esse modelo que você está me dizendo. Então, assim, o que você precisa fazer no modelo? Você precisa fazer um modelo GLM com a família Poisson, só que com a função de ligação identidade. O que é isso? Você está fazendo um modelo onde a transformação da preditora linear ela é a função identidade. Ou seja, não está mudando nada na escala de observação. Tudo bem? Só que, ao mesmo tempo, ele está modelando a sua variabilidade como uma variável Poisson. E isso é a melhor forma de você fazer com variáveis de contagem. Então, assim, não vejo por que você teria perda com relação a isso. Mas é isso. Agora, se você usou lá a função de ligação canônica, não tem nenhuma complicação também. Você vai ter só que voltar ela para a escala de observação, tá? Não vejo tanta complicação assim, mas você pode fazer o teste, Vitor. Fazer essas estimativas do seu modelo e depois fazer um modelo com a função de ligação e identidade. Eu nunca entendi por que a função de identidade estava lá nos modelos Poisson, mas agora quando você falou, parece que faz sentido ela estar lá. Posso aproveitar para tirar uma outra dúvida? Pode, se você resolveu essa questão, tudo bem. Eu acho que sim, aquilo, eu preciso pensar um pouco, assim, demora um pouco para absorver. Mas uma coisa que eu ainda não entendi, acho que nada, o que é o parâmetro de dispersão? Parâmetro de dispersão, ele é o seguinte, quando você está numa distribuição Poisson, a média é igual à variância. Tudo bem? Uhum. Se você entendeu isso, ótimo. Se ela é igual à variância, o parâmetro de dispersão é 1. Ele é sua média e a sua variância ao mesmo tempo. Isso, exatamente. Ele está te dizendo isso. O modelo, quando está escrito lá, o fator de dispersão é 1, está dizendo, a variância e a média, a gente não está conseguindo, a gente não está diferenciando ela. E quando você calcula aquele valor entre os graus de liberdade e está diferente lá de 1, aquela razão ali, se está diferente de 1, significa que a dispersão não é 1, tá bom?
Então, assim, você tem sobredispersão no seu modelo, ou seja, que o modelo não está dando conta. E daí o que a gente faz? A gente coloca um parâmetro a mais no modelo que vai calcular, que vai dar conta dessa dispersão. E aí ele vai aparecer com um valor lá, 11 ponto alguma coisa. É simplesmente, se você pegar aquele 11, você vai ver que vai ser mais ou menos aquela razão que você fez anteriormente. É isso que é o parâmetro de dispersão. Beleza. Obrigado, Lê. É uma forma, Vitor, isso é uma forma muito simples de dar conta de dispersões. Você cria um parâmetro a mais no modelo e ele faz essa conexão entre a variância e a média. Tá bom? Eu não sei quem teve essa sacada, mas eu acho genial. E você está tranquilo aí? Podemos passar para outra pessoa? Não sei quem está na lista aí. A Vitória. Sou eu de novo. Agora, rapidinho, agora que ele falou, eu lembrei de uma coisa. Então, parâmetro de dispersão é a mesma coisa que fator de dispersão. O fator de dispersão, não. Você quer falar? Vamos ver aqui no sumário do modelo, antes para não falar. Ó. Você repete a pergunta de novo, Vitória, por favor. Onde você lembra de ter visto o nome fator de dispersão? É que fator estava nos slides. Ah, tá bom. Tá. Não sei te dizer. Eu acho que Preciso dar uma olhada. Deve ser a mesma coisa. Eu acho que eu... Pela explicação, eu entendi que era a mesma coisa. Eu Tá queria bom. confirmar. Não, é a mesma coisa. Às vezes eu me confundo com a nomenclatura em português. Ó, quando sai no modelo isso aqui, ó, tá dizendo, ó, esse parâmetro, o fator de dispersão aqui, nesse caso, é 1. É 1 no modelo. O modelo fixou ele como 1. Tá? E você tem que olhar para esses dois valores para saber se eles estão nessa razão desses dois valores, está por volta de 1. Se estiver por volta de 1, maravilha, seu modelo está se comportando super bem com relação à dispersão, ou seja, com os seus desvios, né, os desvios que existem no modelo, que são medidos na escala da deviância. Beleza, se não estão, aí você pode usar aquela coisa de usar modelos quase Poisson, que simplesmente pegam e calculam um parâmetro, e esse parâmetro é esse parâmetro de dispersão aqui. Aí você vai ver que esse valor aqui não vai ser mais 1, e não tem que ser, porque você falou, agora você calcula isso aí e ajusta o meu modelo, tá bom? Daí ele vai ter um outro número ali. Legal. Aí eu Mas tenho outra dúvida. Mas em relação, na linha do que o Vitor estava falando da primeira vez que ele estava falando. É que assim, né, eu entendi que a gente está meio que usando uma colinha, né, em que assim, se a variável resposta for uma contagem, a gente usa Poisson, se for proporção, a gente usa binominal, e assim por diante, né, meio que uma colinha, mas assim, teria como uma resposta contínua ser usada de outra forma? E se sim, como que a gente faria para ver isso? Sem ser por resíduos gaussianos. Vamos lá. Essa é uma ótima pergunta, Vitória. Quase me pegou de calças curtas. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo responder. É uma colinha, sim. E essa colinha, ela tem os padrões, tá? Então, assim, a gente, quando faz os modelos no R, tem os padrões do que é a função de ligação, a família é tal, então você vai ter a modelagem por uma distribuição Poisson e tudo mais. Mas não é uma colinha simplesmente sem sentido. Essa colinha, ela tem a ver com a natureza da variável aleatória que a gente está tentando modelar. Quando a gente tem uma contagem, e se essa contagem ela está num universo de completa aleatoriedade, e você fizer contagem, a expressão da contagem que a gente vai ter é uma distribuição Poisson. É por isso que a gente usa Poisson para essas coisas. Então, não é simplesmente uma cola
sem conexão com a realidade. Assim, é uma distribuição que foi estudada por muito tempo. Por quê? Porque, empiricamente, a gente tinha, na contagem, isso emergindo essa variável aleatória, que é essa expressão Poisson. Tudo bem? Então, é uma colinha que vocês vão usar. A gente está com rodinha ainda, então vocês vão usar essa colinha. E funciona para a maioria dos casos. Essas distribuições têm essas características. Olha, de repente, a variação dos dados não segue uma distribuição Poisson, porque ela tem sobredispersão, ela varia mais do que a Poisson consegue dar. Nesses casos, você precisa pensar, puxa, será que tem uma outra variável associada ao processo que eu estou estudando, que faz com que tenha essa maior variação do que a Poisson consegue dar conta? Pode ser. Então, isso pode ser uma coisa biológica associada. Mas você tem esses mecanismos que a gente usa para poder modelar essa maior variação. Mas, assim, se existe maior variação nos nossos dados que a Poisson consegue dar conta numa variável de contagem, significa que provavelmente tem alguma coisa acontecendo ali, que é algum processo que leva a maior espalhamento dos dados. E isso é super legal de você poder interpretar e até tentar modelar isso. Quando você tem uma variável contínua, e aí você percebe que a distribuição gaussiana não está sendo boa para a gente trabalhar com ela, existem alguns caminhos para a gente tratar esses modelos, tá? Um deles, os modelos lineares simples, eles têm essa desconexão entre o que é a média e a variância. Então, uma forma é você fazer um modelo para a variância. Então, assim, a variância é constante, né? Na gaussiana. A gente pode construir um modelo em que a variância não é constante, ela é dependente de uma outra variável. Enquanto a outra variável aumenta, ela aumenta também. Tudo bem? Então, a gente começa a complexar mais os nossos modelos e fazer modelos mais complexos. Para isso, precisa ter um pouco de jogo de cintura. Tanto na parte de modelagem, quanto na parte de programação. Mas o céu é o limite. A gente consegue gerar modelos muito complexos que saem dessa colinha que você está dizendo que a gente faz. E tem que passar, às vezes, para outras formas de fazer a interpretação dos modelos. Tá bom? Uma outra forma de fazer é você fazer modelos compostos. O que é isso, né? Parte da sua escala, você vai ter um modelo linear. Em outra parte da sua escala, você vai ter um outro modelo linear. O que significa isso? Significa que tem coisas que estão acontecendo nas escalas que são processos distintos, tá? E aí você precisa ter um motivo para fazer isso. Tem jeitos de você definir qual que é o corte, onde que eu faço o corte, para saber onde que eu desmonto esse modelo em 2, ou em 3, ou em 4. Uma outra forma de resolver esses problemas de variáveis contínuas, por exemplo, é quando a relação ela tem muitas curvas, e aí, tipo, não é linear, não dá para usar um modelo linear clássico. Você tem os modelos polinomiais que dão conta, né, dessas curvaturas que a gente tem, só que eles complicam muito a interpretação. E existem grupos de modelos como GAN, que são modelos que fazem estimativas muito precisas do que você tem, um monte de parâmetros, precisa ter um bom motivo para usar esses modelos também, é uma outra classe de modelos que a gente não vai tratar. Então, tem um monte de ferramenta hoje para a gente fazer o que a gente quiser, mas trazem complicações, tanto teóricas, analíticas, quanto na parte de programação, que você precisa aprender um pouquinho mais para poder fazer. No R-Commander, a gente, até alguns anos atrás, a gente não tinha os modelos mistos, que vai ser a próxima fase que a gente vai ensinar para vocês, né? O próximo bloco. Eles não estavam incorporados ainda no R-Commander, tá? Eles foram incorporados recentemente.
Então, a gente só tem esses conjuntos de dados, de ferramentas, por enquanto, no R Commander e no nosso curso também. A gente não vai além disso. Eu acho que se não tiver mais pergunta, dado o avançado da hora, avançamos bem hoje, mas acho que hoje era importante, tiver um fechamento e o começo de modelos generalizados. A gente pode encerrar por aqui. Se vocês tiverem, para quem não fez ainda o roteiro, faça e traga as dúvidas para a próxima aula. Então, na próxima aula, a gente vai falar de modelos generalizados ainda. Nós vamos falar de modelos generalizados, outra classe de modelos generalizados, mas podemos tirar as dúvidas desses modelos aqui também de contagem. Felipe levantou a mão. Então, sexta-feira não tem aula, né? Não tem aula. E a gente eu não terminei ainda esse roteiro de hoje, não deu tempo. Eu só consegui assistir o primeiro vídeo do Ale e não consegui assistir o segundo. Aí eu ia fazer para a próxima aula, mas como a gente está tirando os prazos, né? Tipo, reduzindo os prazos, a gente consegue entregar o roteiro de hoje até a próxima aula ainda, ou é melhor entregar hoje? Não, até a próxima aula, pessoal. Então, vocês têm até segunda-feira para entregar. Ah, tá bom. Tá bom? Segunda de manhã. Então, o que a gente recomenda é que quando vocês começarem o binomial, vocês já tenham entregue de contagem. Isso aí. Esse é o prazo para esse agora, tá? Esse é o prazo regular. Não é uma amplitude de prazo, não. Fique tranquilo. É só para não acumular os roteiros. Isso. Marcel. Diga lá, Marcel. Eu queria citar uma coisa que alguns alunos repararam, que no tutorial, se eu não me engano, quando ele pede para calcular... Deixa eu achar aqui. Ele pede para usar os parâmetros que o modelo estimou para calcular os valores. Se eu não me engano, no tutorial está 7.2 e nos exercícios está 7.1 no formulário. Aí, queria, sei lá, só deixar avisado para mandarem um ou outro, não sei qual vocês acham melhor. Acho que para facilitar a correção mesmo. O formulário de qual, Marcel? O de hoje, de contagem. De contagem. Eu não entendi. Lá tem no formulário está pedindo um valor e no... Ah, tá. Não, gente, tem que fazer o valor do formulário, tá? Se for outro valor no formulário, eu faço o valor do formulário. Então, talvez vocês tenham feito alguma coisa no roteiro, mas o formulário pode pedir outra. Tomem cuidado com isso, tá bom? Então, a gente faz a predição de um valor X. Aí, depois, no formulário, coloque aqui a predição de valor X. Então, é o formulário que conta, tá bom? Então, se tiver desconexão com o roteiro, é o formulário que é importante. Beleza. Então, podemos ir. Obrigado, Marcel, por dar esse toque. E vamos que vamos. Segunda-feira, bom feriado para todos, bons exercícios, formulários e roteiros. Tchau, pessoal. Tchau.